exemplo da praia, mas do jeito que você está falando, e nesse caso dessa criança que caiu lá foi em Pernambuco, né? Fortaleza? Não sei. Fortaleza. Nos dois casos, eu não sou professor especialista em direito penal, mas no meu entender são homicídios culposos, porque, claro, no caso específico desse caso do menino que caiu do elevador, que caiu lá do nono andar, não sei, a mulher que apertou o botão lá do último andar, ela não queria propriamente que o moleque morresse. Me parece que ela não queria. Mas ela correu o risco de que ele pudesse acontecer. Então ela agiu imprudentemente. Como imprudência é uma das motivações que levam à culpa, né, que caracterizam a culpa, então eu acho que é homicídio culposo, sim. Mas e aquela outra pessoa que, não sei, primeiro foi a pessoa que apertou o nono, né? Aí parece que uma outra pessoa apertou um outro número de andar. Essa pessoa que apertou esse número também vai ser considerado culposo? Então, aí eu não sei muito bem, eu não sabia que tinha uma outra pessoa que tinha apertado um outro andar. Pela história, pelo que eu ouvi, o próprio menino, a mulher, a pessoa que estava cuidando da criança, não sei, apertou o último andar. Mas o menino apertou outros andares. E aí ele desceu em outros andares que não era propriamente o último. Mas, se não me engano, foi ele próprio que apertou. Mas eu não sei te dizer, porque eu não sei exatamente a história, né? Agora, por exemplo, se uma outra pessoa tivesse apertado um outro andar sem saber da presença do menino lá, ela não teria culpa nenhuma, né? Agora, se ela vê o menino lá, sozinho, pequenininho, e também aperta um outro andar e deixa a criancinha lá, me parece que ela concorre com a morte da criança, né? Também, nesse caso, seria, talvez, num grau menor, mas talvez ela tivesse alguma implicação de responsabilidade, né? Criminalmente, eu não saberia dizer exatamente qual. Civilmente, se ela deixa essa criança sem nenhuma companhia e essa outra mulher estranha ao prédio vê a criança lá sozinha, eu não sei. Pode ser que ela tivesse algum grau de responsabilidade, mas eu acho que para essa pessoa que não é a que estava cuidando e acompanhando a criança, essa outra pessoa ficaria muito mais simples, seria muito mais fácil a defesa dessa pessoa para ela dizer, olha, a criança não era tão pequena assim, sei lá quantos anos, devia ter 8 anos, não sei quantos anos. A criança não era tão pequena assim. Eu presumi que a mãe soubesse exatamente o que estava fazendo, né? Deixar a criança subir de elevador sozinha. Então, eu não quis me meter no assunto, né? Então, eu acho que seria mais fácil a defesa dessa outra pessoa, se é que existe uma outra pessoa envolvida nessa situação. Professor, um outro caso de negócio jurídico, agora voltando para a matéria do senhor, um exemplo, eu que trabalho com seguros, né? Tá. Hoje as pessoas estão tendo atendimento online, psicólogos. Quando uma pessoa contrata o seguro de saúde, existe a cláusula que pode ser atendido 5 consultas de psicólogo, o exemplo. Certo. Se a pessoa precisar de mais disso, ela vai ter que procurar particular ou pagar a diferença, isso depende de cada plano. Mas, Certo. em virtude da pandemia, em virtude das circunstâncias, muitas pessoas em depressão, hoje a pessoa consegue entrar com recurso, tanto aquela que já tem plano de saúde, que tem cobertura, e aquele que não tem direito, de entrar com uma ação para pedir atendimento psicológico? Pois é, essa é uma pergunta excelente, Deck. Por quê? Porque eu posso te dar as duas respostas. Pode e não pode. Depende de quem eu estou defendendo, entendeu? Porque assim, as duas têm justificativa. Porque se eu tiver como advogado do plano de saúde, eu vou dizer que não, que na realidade já existe a previsão contratual de 5 atendimentos, a pessoa fez esses 5 atendimentos, ela utilizou dos 5 atendimentos, né? E que 5 atendimentos por mês, é isso? Não sei.
É em média, mais ou menos. Média, né? Que essas cinco, como que é? Sessões de terapia por mês são perfeitamente suficientes para, sei lá, para a melhoria psicológica da pessoa, a melhora psicológica da pessoa em tempos de pandemia, né? Por outro lado, se eu sou advogado do cliente, né? Se eu sou do conveniado, ou como dizem, né? Se eu sou o cliente da alma, se eu sou cliente do conveniado, eu vou dizer o seguinte, não, que na realidade cinco atendimentos de terapia psicológica no mês é em tempos normais, né? Em época de pandemia, em que as circunstâncias são excepcionais, os atendimentos também devem ser reconsiderados para esse tipo de época, né? De situação que está. Então, acho que tem justificativa tanto para o sim quanto para o não. E mesmo Se aqueles você que me não. perguntar como que eu julgaria como juiz, aí eu vou dizer, meu, só passando no concurso para te responder. Não, mas você acha, por exemplo, quem não tem direito no plano de saúde, você acha que ela consegue entrar com uma ação para ter atendimento psicológico? Eu, particularmente, acho que não, Eu, entendeu? eu digo não para pessoas normais, mas eu digo para pessoas especiais, cadeirantes, problemas psiquiátricos, né? Ah, bom, se a pessoa já tem problema psiquiátrico antes e ela não contratou acompanhamento psiquiátrico e nem psicológico, na realidade, a defesa da, como se fala, do plano de saúde é mais fácil ainda, porque aí eu vou dizer que ela não tem direito porque ela já tinha esse problema pré-existente, entendeu? Ah, Então, entendi. aí você olha, ele tinha essa doença pré-existente, não comunicou o plano de saúde e agora está arguindo o atendimento naquela especialidade. Não, ela agiu de má fé, entendeu? É uma forma de defesa, né? Não sei. Entendi. Professor, sobre rompimento de nexo causal, você pode. É quando duas pessoas estão brigando, chega uma pessoa para passar, e na hora de separar, uma delas quebra o dente, e eu não sou responsável, né? Um exemplo. Eu não me lembro exatamente. Vixe, eu tô gravando aqui, eu tô. Já quer partir para a briga, professor. Eu esqueço que eu tô gravando, eu tô levantando a camisa aqui. Não, então, o nexo causal, ele é a ligação entre o ato e o fato delituoso e, portanto, o fato que vai levar ao dano moral e ao dano material, né? Então, assim, ocorre alguma circunstância, então, assim, o nexo causal, né? Então, assim, existe um determinado ato que, uma vez efetuado, uma vez desenvolvido, efetuado, providenciado, não sei, leva a uma consequência danosa, né? Materialmente falando ou moralmente falando. Quando eu falo dessa, como é que foi a expressão que você usou mesmo? Rompimento de nexo causal. Então, quando a gente fala de rompimento do nexo de causalidade, é alguma situação que cruza essa linha, né? E que faz com que o ato de uma determinada pessoa não tenha sido diretamente a causa do dano que ela sofreu, entendeu? Então, eu dei o exemplo da briga, né? Acho que foi Sim. uma briga. Eu lembro alguma coisa assim, que a pessoa está brigando, elas estão em vias de fato, etc. Uma Só que tem aí que parar. vem uma pessoa para separar as duas e ela empurra as duas pessoas e com a mão direita, que ela tem maior força, ela empurra de uma forma tão violenta que a pessoa vai para trás, ela tropeça, bate a nuca no meio-fio e morre. Então aí veja, a culpa do agente originário, que foi aquele que começou a briga, ela tem uma interrupção, né? Por que ela tem uma interrupção? Porque o que fez a pessoa morrer na queda no meio-fio não foi o soco perpetrado pelo agressor, mas foi alguém que buscou defender as duas pessoas e buscou separar. Me parece que nesse caso
seria caso fortuito e tanto o agressor quanto a pessoa que empurrou, elas estariam isentas de responsabilidade. Em relação à morte, eventualmente, o agressor ele poderá ser condenado, por quê? Porque se não fosse ele começar aquela briga, não haveria alguém que separaria e, portanto, ele não teria morrido, né? Mas ele não seria responsabilizado com a gravidade de quem comete um homicídio. Não, ele seria responsabilizado com uma gravidade atenuada por ele só ter dado início ao motivo que levou ao homicídio culposo, do qual ele não participou diretamente. Por isso que a discussão é muito boa, e essa discussão, na realidade, ela é desenvolvida não na esfera civil, ela é desenvolvida na esfera penal. É a sentença penal que vai levar à conclusão do ato delituoso, criminal. Uma vez terminada aquele processo na vara penal, o que vai acontecer? Provavelmente o advogado das vítimas, né, ou dos herdeiros da vítima, ele vai pegar e vai trasladar a sentença penal para o processo civil, para depois resolver a questão de responsabilidade civil, né? Que é a perdas e danos, que são as perdas e danos. Perfeito. Professor, outra coisa também, o senhor falou sobre prazo de prescrição, 3 anos, que seria um veículo de pretensão de reparação cível, e 5 anos para ajuizamento de ação de cobrança, correto? Eu não me lembro exatamente. Deixa eu abrir deixa eu abrir aqui o meu material, porque as datas específicas de prescrição eu não sei de cor, para falar a verdade. Eu preciso sempre dar uma olhada no Código Civil. Mas é só para eu não te dar uma resposta incorreta. Mas aí a dúvida que ocorre, puxa nessa parte de prazo, tem as causas suspensivas da prescrição e as causas interruptivas da prescrição. Isso. Quando que se usa a causa suspensiva e quando se usa a interruptiva? Então, quem vai definir isso, na realidade, é a lei. É o Código Civil que vai apontar quando se trata de causa suspensiva e quando se trata de causa interruptiva. Deixa eu só abrir o meu material aqui, que eu já converso com você. Então, na realidade, a interrupção da prescrição ou a suspensão da prescrição, ela tem origem em determinação legal, tá? Deixa eu só... Mas, assim, em qual tipo de ação que se aplica? Qualquer ação. Qualquer ação, quer ver? Deixa eu ver aqui. Deixa eu só ver onde que está. Prescrição, papá. Ó, então aqui, ó, vê. O artigo 197, 190 e 199 vai falar sobre a suspensão, né? Isso. Suspende a prescrição. Agora, o artigo 202, ele vai falar das causas que interrompem. Exatamente. Então, quem determina é a lei, tá? Então, só para dar um exemplo, não vai correr prescrição, ou seja, a prescrição fica suspensa durante o casamento dos cônjuges, né? Ou durante a relação de tutelado e curatelado com seu curador e tutor. Então, por exemplo, se vamos supor, né? Se de repente sei lá, eu e minha esposa, a gente está casada, etc. E aí eu pego O senhor está na suspensiva ou está na interruptiva? Eu estou agora na suspensiva. Uhum. Dando o exemplo aqui da prescrição que não corre. Tá? Então, quer ver? Deixa eu ver. Imagina, olha só a situação que interessante.
Eu conheci a minha esposa, por quê? Porque não é o caso, eu estou dando um exemplo só, tá? Não foi o que aconteceu exatamente, mas assim, eu conheci a minha esposa por quê? Porque ela veio me procurar para pedir orientações jurídicas, né? Ela ia se divorciar e tal, ela veio me pedir orientações jurídicas. Aí, beleza. Aí ela gostou do meu trabalho e tal, e aí eu fiz o divórcio dela. Fiz o divórcio. Aí eu fiz o divórcio e tal, ela não me pagou. Ela não me pagou, não me pagou, passou um mês, 2, 3 meses, passou 5 meses, nada. Só que ela não me pagou, só que nesse período a gente começou a namorar. Namorou, noivou, um ano depois do momento em que ela não me pagou, a gente se casou. O que, que aconteceu com aquele prazo de 5 anos para a prescrição dos meus direitos de cobrança de honorários? Ele transcorreu durante um ano, porque a gente não era casado, não tinha sociedade conjugal. Aí o que, que acontece? No dia que a gente se casou, ele se suspendeu. Então, dos 5 anos que eu tenho prescritivos para cobrar os honorários, passou-se um ano e agora a gente está casado. Então, vamos supor que o nosso casamento dure 20 anos e a gente se divorcie. Daqui a 20 anos, quando a gente se divorciar, o que, que vai acontecer com o meu direito? Ele volta a contar por mais 4 anos para eu cobrar esses honorários de advogados da minha esposa. Entendeu? Então eu tenho um ano, acabou, passou, porque começou, a partir do momento que ela não me pagou, começa a correr a prescrição para eu cobrar os honorários. Só que quando eu me casei com ela, ocorreu a hipótese do artigo 197, inciso 1. Não corre a prescrição entre os cônjuges na constância da sociedade conjugal. Quando que a sociedade conjugal começa a contar? A partir da celebração do casamento civil. Então, a partir da celebração do casamento civil, do casamento civil, acontece o que? A suspensão do prazo. Por que, que eu vou chamar de suspensão? Porque quando, eventualmente, daqui a 20 anos, nós nos divorciarmos, o que, que vai acontecer? Recomeça a contagem do prazo prescricional do lugar em que ele parou, do momento em que ele parou. Então, assim, não volta para o começo. Eu não passo a ter mais 5 anos, não. Um ano já queimou e eu ainda tenho 4 anos para cobrar, né? Se eu quiser também. Agora, se transcorrer mais os 4 anos e eu não cobrar os honorários que ocorreram lá atrás, aí vai prescrever o meu direito de ação, porque eu tinha 5 anos para cobrá-la. Um ano transcorreu normalmente porque eu não era casado, ficou suspenso por 20 anos, porque era o tempo do casamento nosso, e aí eu tinha mais 4 anos residuais para eu fazer a cobrança desses honorários. Se eu deixar passar esses 4 anos restantes, acabou, meu direito está prescrito. Entendi. Professor, qual seria o exemplo de causa interruptiva? Então, aí tem aqui, ó, artigo 202. Então, vamos lá. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á. Então, vamos lá, o exemplo mais comum aqui, ó. O despacho do juiz. Peraí. Então, olha só, esse é o mais comum, tá? É o que acontece com mais frequência. Então, dar-se-á por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual. Olha só, eu promovo uma ação deixa eu ver, uma ação de cobrança de responsabilidade civil, eu acho que são 5 anos, se não me engano, né? Deixa eu só ver aqui. Não, aluguel, prestação alimentar, hospedeiros, eu não me lembro exatamente, eu acho que são 5 anos ou 10 anos. Responsabilidade civil, cadê? Não me lembro. Vamos chutar que seja 10 anos, vai. Então, prescrição, 10 anos. E aí, vamos falar que sejam 5 anos, porque eu acho que não são 10 anos, não, são 5 anos. Passam-se 4 anos e eu vou promover, eu quero promover essa ação de responsabilidade civil, né? Beleza. Só que o que acontece? Eu vou deixando passar o tempo, o que acontece? Eu vou entrar com o processo no último dia da prescrição. No último dia de prescrição. Aí o que acontece? Eu promovo a ação de cobrança,
de responsabilidade civil, promovo a ação de cobrança de responsabilidade civil, e aí o juiz vai citar o réu. Só que, do momento em que eu distribuir a ação, até o momento em que ele fizer a citação do réu, o que acontece? Vai passar, sei lá, 15 dias, um mês, dependendo da comarca, né? Então, vai passar esse tempo. Muito bem. Vamos supor que eu tenha, por erro, ou até meio que de caso pensado, eu tenha promovido essa ação no juízo incompetente, porque o inciso 1 vai falar, mesmo no juízo incompetente. Aí eu promovi a ação. Muito bem. Quando o réu, ele arguir na sua contestação a incompetência do juízo, o juízo vai analisar o caso, vai pedir para eu me manifestar, eu vou me manifestar, aí o juízo ele vai como que é? Ele vai se definir como incompetente. Então ele vai se definir como incompetente. Maravilha. E ele dá a sentença, ele exara uma sentença terminativa, né? É a sentença que não julga a causa, mas extingue o processo porque ele é um juízo incompetente. Muito bem. Agora veja só, se fosse o caso de suspensão apenas da prescrição, eu não teria mais tempo de promover uma ação contra o réu. Não teria. Por quê? Porque uma vez que ela está suspensa, ela seria suspensa no momento em que houve a citação. E da citação, eu não tenho mais prazo nenhum para promover, eu não teria mais tempo hábil para promover uma nova ação, justamente por quê? Porque eu fiz isso no último dia. Por isso é que a lei prevê a interrupção nesse caso. O que vai acontecer? Aí veja lá no parágrafo único, a prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu ou do último ato do processo para interrupção. O que vai acontecer? O prazo prescricional ele não vai contar a partir da sentença e para frente. Não, ele vai retroagir até que momento? Até o momento em que o juiz ordenou a citação do réu. Então ele retroage até o momento da citação. Por quê? Porque eu tenho o direito, mesmo que seja um dia só, eu tenho o direito de ter esse dia devolvido para que eu tenha um tempo hábil, embora seja muito exíguo, mas que eu tenha um tempo hábil para promover uma nova ação, agora talvez no juiz competente. Então, assim, se fosse o caso de suspensão da prescrição, ela teria corrido, eu teria passado por todos os anos da prescrição e eu teria o meu direito prescrito, por quê? Porque o prazo de prescrição voltaria a contar da sentença, da publicação da sentença, e o meu prazo de prescrição ficou lá atrás, no dia em que houve a citação do réu. Muito bem. Para que eu possa ter um dia, que foi o tempo que faltou para eu prescrever o meu direito, para eu fazer prescrever o meu direito. Para que eu tenha direito a esse um dia faltante, o que vai fazer? A lei, no artigo 202, ela prevê a retroação da contagem do prazo até o dia em que houve a citação do réu. Então, o que significa dizer é que eu tenho apenas um dia apenas, para promover, por quê? Para promover a nova ação, por quê? Porque houve uma retroação desse prazo prescricional, porque não foi o caso de suspensão, mas foi o caso de interrupção. Tá bom, Idec? Entendi. Perfeito. Professor, no caso de prazo, aí tem a decadência. O prazo de decadência, aí tem a parte que é a perda do direito prestativo. A prescrição é a prescrição. Isso. E a prescrição, a pretensão será extinta. Então, assim, a prescrição é a perda do direito da pretensão do autor, né? Isso. Então, assim, eu posso promover o processo, posso normalmente. Só que o que acontece? Na hora de se analisar o mérito da questão,
o meu direito está prescrito, por quê? Porque eu deixei de escoar o prazo para promover ação. E por que eu deixei de escoar o prazo para promover ação? Porque eu tinha um direito que surgiu de um ato ilícito praticado por uma outra pessoa. Tudo bem? Então, isso aí é a prescrição. A decadência é a perda de um direito potestativo, por quê? Porque não é que uma outra pessoa cometeu um ato ilícito e a partir do cometimento desse ato ilícito eu tenho o direito de agir, eu tenho o direito de promover uma ação. Não é isso. A decadência é um direito que me foi dado por contrato ou pela lei. E é um direito de pedir alguma coisa. É o direito de fazer valer alguma coisa que é uma prerrogativa minha. Né? Então, por isso que a gente fala que é a perda do direito potestativo. Porque, por exemplo, quando eu tenho o direito de preferência, é um direito de preferência que a lei me dá, seja como vendedor, seja como locador, né? Então, ou como locatário, né? O direito do locatário de poder comprar o imóvel que ele está alocando, se ele pagar o mesmo preço de um terceiro estranho. Então, assim, são direitos surgidos de uma relação contratual e não de uma relação ilícita. Então, quando o locatário, por exemplo, quando o locatário, vai, para dar um exemplo, ele pega ele pode fazer valer o seu direito de prescrição e o seu direito de preferência e ele deixa escoar esse prazo, o que vai acontecer? Ele tem a perda do direito de pedir, do direito de fazer valer esse valor, esse direito. Portanto, tem a decadência ou a caducidade desse direito. Então, por exemplo, eu coloquei lá que eu coloquei, não, a lei de locação, ela prevê que se o locador for vender o imóvel para um terceiro estranho, ele tem por obrigação que primeiro oferecer para o locatário. Por quê? Porque o locatário tem esse direito de preferência no exato momento em que ele pega e faz o contrato de locação. Ele pode abrir mão desse direito de preferência, mas ele pode exigir, né? Agora, se a lei der 30 dias para que ele manifeste a sua... Eu estou chutando 30 dias, eu não sei se é 30 dias, tá? Mas se a lei der para ele 30 dias para ele se manifestar sobre o seu direito de preferência e ele deixa passar esses 30 dias sem manifestação nenhuma, o locador ele pode vender o imóvel para quem ele quiser. Por quê? Porque decaiu o direito potestativo do locatário de ele exigir o seu direito de preferência, entendeu? Que no caso, que na prescrição de decadência são representantes ou assistentes, né? Que são responsabilizados. Geralmente, na prescrição de decadência, são representantes ou assistentes que são responsabilizados. Exatamente. Por quê? Porque, na realidade, grande parte das vezes, são eles que fazem com que o direito prescreva, mas não necessariamente, né? Então, por exemplo, vamos supor, quer ver? Só para dar um exemplo. Vamos supor que tenha uma ação... Oi, só para entender. Eu posso dizer, então, que prescrição é a perda de pretensão e a decadência, no caso, seria a perda do direito potestativo? É exatamente isso. É exatamente isso. É isso mesmo. Entendi. Então, por isso que eu falo, prescrição, por ser a perda do direito a uma pretensão, na realidade, é a perda do direito de ele promover um processo, entendeu? A decadência, por ser a perda de um direito potestativo, na realidade é a perda de um direito previsto no Código Civil, mas que ele tinha um prazo para arguir e ele não argui. Por exemplo, o direito de preferência, né? Entendi. Tá bom? E a minha última dúvida, professor, Vamos lá. como seria o tipo de vício social que afrontam as leis propositivas? Então, a gente chama de vício social aqueles vícios que levam ao defeito do negócio jurídico, né? Então, vício social são dois, basicamente: simulação e fraude contra credores, né? E Então, a lembra, simulação é tipo de simula um negócio aparente, né?
Então, não, por exemplo, quer ver? Eu tô devendo para Deus e o mundo aí. Tô devendo para Deus e o mundo e eu já tô sofrendo um monte de execução aí. Aí o que que eu faço? Eu pego um laranja, conhecido meu, e aí eu simulo com ele um contrato de promessa de compra e venda de um imóvel que eu tenho com venda com data retroativa. Então, por exemplo, eu comecei a receber execuções a partir de março, por exemplo, de 2020. Aí o que, que eu faço com ele? Eu simulo com ele um contrato de promessa de compra e venda com assinatura sei lá, como se fala? De novembro de 2018, para mostrar que eu já tinha comprometido aquele imóvel para terceiro de boa fé muito antes do momento em que eles começaram a executar. É uma forma que eu tenho de tentar tirar um bem imóvel que eu tenho de uma possível penhora executória, entendeu? Então isso é uma simulação, porque eu estou inventando, eu estou fraudando um documento para inventar uma situação para ver se eu consigo fraudar os meus credores. Na realidade, é um exemplo que abrange as duas situações. Eu simulo um negócio jurídico que na realidade não existe, com o intuito de prejudicar os meus credores, portanto, fraude contra credores. Num exemplo só, eu dei dois vícios sociais. Vícios, aí eu tenho o vício do negócio jurídico, né? Que são anuláveis, né? Aí é dolo, erro, coação, enfim. E eu tenho esses dois vícios sociais que são nulos, né? A fraude contra credores ainda é anulável, mas a simulação torna o negócio jurídico nulo de pleno direito. E é isso que a gente chama. Por que a gente chama de vício social? Porque quando eu coajo alguém a fazer alguma coisa, só essa pessoa está sendo prejudicada. Quando eu levo uma pessoa a erro, achando para que ela ache que vai comprar um cachorro e na realidade estou vendendo uma cadela, eu estou levando só essa pessoa a ser enganada. Agora, quando eu simulo um negócio jurídico, geralmente é para prejudicar um monte de gente. Quando eu fraudo credores, eu estou prejudicando várias pessoas, né? Vários credores que confiaram em mim e que eu agora estou prejudicando, né? Dolosamente, inclusive. Né? Porque tanto a simulação quanto a fraude contra credores são sempre da forma dolosa, sempre, né? O erro às vezes não, coação é doloso também, né? Porque tem a intenção, né? Mas o erro, às vezes, não, né? Sei lá, um outro vício. Mas fraude, os vícios sociais sempre serão na forma dolosa, com a intenção de prejudicar, Perfeito. tá? Professor, a última dúvida. Diga. Se o credor não se esforçar para evitar o agravamento de seus prejuízos, Não, e repete depois, para mim que picotou? se o Picotou? credor, se o credor não se esforçar para evitar o agravamento de seus prejuízos, e depois cobrar os prejuízos agravados por sua negligência do devedor, terá cometido abuso de direito e poderá perder o direito a receber esses valores, que ultrapassem o razoável. E aí, o que você quer saber? Aí, nesse caso, o que se enquadra é como se fosse uma garantia de um prejuízo, nessa parte de abuso de direito? Deixa eu ver aqui. Esse exemplo que você deu é o Duty to Mitigate to Loss, né? Dever de mitigar a perda, né? Deixa eu só me lembrar daqui, peraí. Ah, tá. Repete a pergunta para mim de novo. Eu entendi o que você quis dizer. Só a última pergunta que eu perdi, que você falou, o IDEC. Terá cometido abuso de direito e poderá perder o direito a receber esses valores por ultrapassar o razoável? Isso. É isso mesmo. Então, por quê? Porque, por exemplo,
eu não me lembro exatamente qual que foi o exemplo que eu dei para vocês, mas assim, o que é o seguinte, o credor é aquele que tem direito a receber alguma prestação. Pode ser uma Sim. prestação de fazer, pode ser uma prestação de dar, pode ser uma prestação como se fala, de pagamento, etc. Né? Então, assim, essa situação prevista como abuso de direito, né? Caso o credor não se esforce para evitar o agravamento dos seus prejuízos e tal, ocorrem situações muito específicas. Mas o exemplo que eu acho que eu dei, eu não me lembro, mas que eu acho que eu dei, é o seguinte: é o cara que tem o direito de receber um automóvel do devedor por algum contrato e tal, ele tem o direito de receber esse automóvel do vendedor. Muito bem. Só que o vendedor se nega a entregar esse carro e o credor acha que ele tem direito. Aí o que ele vai fazer? Ele começa e ele credor sabe muito bem que o carro não está no, ele está na rua, está sendo guardado na rua, ou que ele está sendo guardado numa garagem sem nenhuma proteção, com um cachorro, com um gato. Aí o que acontece? Em vez do credor logo, assim, urgentemente requerer a busca e apreensão desse bem, para que eles discutam o porquê da não entrega desse automóvel, discutam questões contratuais e tal. Em vez do credor pedir logo a busca e apreensão para ele ficar na posse direta desse bem, o que ele faz? Ele vai discutindo as questões contratuais e vai deixando o carro na rua, no tempo, sob as unhas do gato e do cachorro e tal. E aí, no final das contas, quando ele consegue o carro para si, ele vai reclamar que ele tem direito à reparação do carro, ao polimento do carro, etc. Por quê? Porque o carro ficou riscado, foi riscado por gente que passou na rua, ou pelo gato, pelo cachorro. É aí que entra esse dever de mitigar a perda. Por quê? Porque o advogado desse cara, ou o próprio cara, ele teria que ter requerido a busca e apreensão desse bem para que ele fosse retirado de uma situação de precariedade, né? De uma situação que levasse a agravar o prejuízo. É um direito que ele tinha, era um instrumento processual que ele tinha, a busca e apreensão, e ele abriu mão. Só que quando ele abriu mão, ele correu o risco de agravar o prejuízo que ele já estava tendo. E se de fato houver esse prejuízo, o que vai fazer o juiz? Ele vai dizer o seguinte: ó, toma o carro para você, o carro é teu, estou te dando, mas você não tem o direito de reclamar, de pedir polimento do carro ou o valor correspondente, justamente por quê? Porque você não se esforçou, você não tomou as providências necessárias para evitar o agravamento daquele prejuízo. O teu instrumento seria pedir a busca e apreensão do bem para tirar daquela situação. Como você não fez, você está inserido nessa situação de abuso de direito, que é denominado duty to mitigate to loss. É isso. Perfeito. Professor, cláusula de solidariedade, naquele que o senhor tinha comentado, ex tunc, ex nunc, anualidade, nulum. O que seria um exemplo de cláusula de solidariedade? Cláusula de solidariedade. Bom, a solidariedade é uma responsabilidade, né? Então aí você tem a responsabilidade solidária, a responsabilidade individual e a responsabilidade subsidiária. A responsabilidade solidária, ela ocorre quando? Quando existir mais de um credor, solidariedade ativa, ou mais de um devedor, solidariedade passiva, e aí o credor ou quem de direito, ele poderá requerer de apenas um dos devedores, então eu vou dar um exemplo de devedor, de apenas um dos devedores o pagamento da dívida toda, tá? Então eu não lembro o exemplo que eu dei no dia, mas assim, um exemplo seria o seguinte: eu pego e eu empresto 500 mil reais para 5 caras. 5 caras no mesmo contrato, né? São 5 sócios que vão investir lá na empresa deles. E aí eu, Renato, empresto 100, 100, 100, 100 e empresto 100 mil para cada um dos 5. Esse contrato, se eu não colocar nenhuma cláusula de solidariedade contratual, ela vai ser uma responsabilidade divisível. Por quê? Porque se, por exemplo, se o sujeito A todos os outros me pagam depois, mas o sujeito A não me pagar, eu só vou poder cobrar desse sujeito A. Então, assim,
Não, deixa eu só melhorar o exemplo. Se nenhum deles me pagar, eu vou ter que promover uma ação para receber a parte de cada um. Então, por exemplo, eu posso promover um processo só, colocar os 5 caras em litisconsórcio passivo, só que se o A me pagar, ele sai da relação processual e aí eu continuo cobrando o B, C, D e E. Se o B me pagar, eu continuo cobrando os outros. Beleza. Então, assim, a minha situação, ela é muito mais complexa, processualmente falando, por quê? Porque eu só vou poder cobrar os 100 mil específicos de cada um dos caras que eu emprestei. Por quê? Porque eu não requeri no contrato a solidariedade. Agora, quando eu insiro uma cláusula de solidariedade, por que eu facilito a minha vida? Porque eu vou poder escolher qualquer um dos cinco para pagar a dívida toda, em que pese esse um só me deva 100 mil reais. Então é o famoso exemplo do cara que eu tenho cinco devedores, ainda não inadimplentes, mas 5 devedores, e eu sei do João que ele é muito rico. Os outros eu nem sei, mas esse João eu sei que ele é multimilionário. O que eu faço? Quando os 5 me pedem o dinheiro emprestado, os 500 mil emprestado, eu insiro uma cláusula de solidariedade e quando eles aceitam e assinam esse contrato com essa cláusula de solidariedade, o que eu já... Qual que é o direito que eu já tenho? Eu tenho o direito de, se qualquer um deles não me pagar, ou se todos não me pagarem, eu tenho a facilidade de poder cobrar a dívida toda só do João multimilionário. Só dele. O que vai acontecer provavelmente? Ele vai me pagar os 500 mil reais com atualização monetária, multa, juros, honorários de sucumbência, etc. Eu recebo os meus 500 mil reais, não tenho mais nada para reclamar, ganhei, recebi, etc. E esse cara agora, ele vai ter o direito de cobrar os 400 mil reais dos outros credores. Essa é a grande vantagem da cláusula de solidariedade. A solidariedade... Diga. Ganhou os 500 mil, né? Pois é. Que na realidade não é que eu ganhei, né? Eu só não perdi. Eu só não perdi. Porque na realidade eu emprestei esses 500 mil reais. Então eu estou retomando um direito que era meu. Eu não doei nada para ninguém. Eu só emprestei. Agora, se os caras não me pagam, pelo menos uma facilidade processual eu tenho graças à cláusula de solidariedade. Eu vou cobrar um só deles e esse cara vai ser obrigado a me pagar. E se ele me pagar a dívida toda, que é uma obrigação que ele tem, porque ele se submeteu à solidariedade, se ele me pagar a dívida toda, ele se subroga ao meu direito de credor. Só que agora eu tinha 500 mil reais para receber. Ele agora só tem 400 mil reais. Por quê? Porque na realidade ele era meu devedor de 100 mil. 100 mil. Ele me pagou os 100 mil reais dele e mais os 400 mil reais dos outros devedores, graças ao fato de eu ter exigido a inserção da cláusula de solidariedade. Entendi. Professor, agora, sobre as dúvidas das matérias, eu já entendi. Agora, um exemplo de processos, né? Geralmente, o processo eletrônico, você tira uma chave digital depois que passa no OAB para São Paulo, exemplo. Para São Paulo, existe algum número de processos que pode ser por dia? E essa chave pode ser utilizada no Rio de Janeiro também? Ou é uma outra chave? Não. Na realidade, assim, não é chave, na realidade é uma assinatura digital. E aí, essa assinatura digital te permite acessar todo o Poder Judiciário brasileiro, inclusive CNJ. Então, você tem acesso. É que por exemplo, eu já atuei com a minha assinatura digital no TJ de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas, de Porto Alegre, eu acho que da Bahia. Agora, por exemplo, eu nunca atuei no Amazonas. Nunca atuei. Para eu poder ou protocolar alguma ação lá, ou pesquisar algum processo lá, eu tenho que me habilitar no sistema deles. Mas assim, eu espeto o meu token, preencho lá um cadastro e uma vez que eu estou habilitado, beleza, estou dentro. Ninguém pode me impedir, eu não tenho que ter mais de um token, um para cada tribunal. Não, é um para todos. Ah, entendi.
Professor, também, agora a última pergunta do dia, não tem a ver com a matéria. Caramba, quantas últimas perguntas você tem, Caramba? Não é que vai surgindo, professor. Mas, ó, a gente estava falando do STF na última aula, que você já protocolou algumas ações, e tem, porque assim, geralmente quando a gente recorre ao STF, é o recurso extraordinário. Na realidade, sim, só fazendo uma correção, no STF eu nunca protocolei ação, na realidade eu protocolei recursos, tá? Não, recurso extraordinário. Isso. Aí, eu sei que tem uma súmula que às vezes pode se recorrer direto ao STF, às vezes por uma ação da Receita Federal, alguma coisa do tipo, correto? Então, como é que é uma súmula que tem para você o quê, Idec, que eu não entendi? Não, é um exemplo que cabe recurso extraordinário, uma reclamação, digamos, do Supremo, caso, digamos, da Receita Federal que precisa ser resolvido com urgência. Aí já pode ser feito direto pelo recurso extraordinário, correto? Não é bem assim não, viu, Idec? Porque é o seguinte, não é que eu posso me recorrer diretamente pelo recurso extraordinário. Se eu for interpor recurso extraordinário, eu tenho que considerar o recurso extraordinário como o último recurso a ser interposto. É que o que pode acontecer, e muitas vezes acontece, é que, por exemplo, o Ministério Público Federal, pessoas jurídicas representativas de classes, etc., elas ingressam com ações originárias do STF contra presidente da República, contra ministro da União, etc. Então aí, na realidade, então é uma ação originária que é distribuída no STF. Uhum. Entendeu? Agora, se é recurso extraordinário, não. Primeiro eu tenho que. Aí precisa ver, né? Que tipo de ação que qual que é o tribunal ou juízo monocrático que eu vou propor ação, porque assim, de repente eu posso propor uma ação na justiça estadual. De repente eu vou entrar com uma ação contra o INSS, aí eu vou promover uma ação na federal com o nosso professor, né? Como é que é o nome dele, cara? Esqueci, puxa vida. Com o Nilson, Puxa, como é que eu vou esquecer? A gente promove uma ação com o Nilson porque ele é juiz federal, né? E aí você tem os recursos próprios de cada um dos tribunais, etc., além da apelação, além do agravo e tal. Aí você vai interpondo esses recursos. Só que chega um momento, depois da apelação, que você vai interpor ou o recurso extraordinário, ou o recurso especial, ou né? Você pode tanto interpor só o recurso especial, quanto você pode interpor o recurso especial e também o extraordinário. Aí vai depender qual que é a natureza do teu pedido, né? Da matéria que você está tratando. Se for só federal, STJ. Se for federal com natureza constitucional, aí é STF. Cada um com seu recurso. Entendi. Não, mas essa era uma curiosidade, velho. Então tá bom. Beleza. Obrigado, professor, por quase. Maravilha, então. Valeu, IDEC. Manda um abraço pro povo aí. Hoje eu postei para vocês orientações sobre a nossa prova, tá? Vai ser B1, B2? Oi? Vai ser matéria do B1, B2? Ou só Não, matéria do B2? agora só a matéria do B2. Se quem de repente tiver que ficar para exame, aí é dos dois bimestres, mas agora só da B2. Perfeito, professor. Beleza? Beleza. Bom final de Falou, semana. IDEC. Prepara o jantar aí para a esposa. Ô, professor! Quem que entrou agora aí? É o Vitor. Vitor. Pô, agora que eu tava indo embora, você chega? Caramba! Então, na verdade, assim, Vocês estão de sacanagem comigo. Você tá parecendo corrida de bastão, cara. Não pensa assim, não. Na verdade, eu entrei mais para dar um alô mesmo, porque como eu tô fazendo, na verdade, eu consegui fechar, graças a Deus, a matéria de Direito Civil. Ah, que bom, que bom. Quebrei minha cabeça, mas... Ele estava no Netflix, professor. Maravilha.
Mas Então eu tá. falei assim, não, eu vou dar uma passadinha para falar com o Renato, que é a última aula, né, professor? Acho que Pois a é, próxima aula já é prova, né? já é prova, semana que vem já é prova. Tava até falando com o IDEC lá para ele passar. Bom, você não, que você já fez, né? Já matou, já passou em tudo já? Não, ainda tem as presenciais. Eu tenho direito penal presencial e fundamentos históricos do direito. E Ah, daí tá eu tenho bom. essa semana ainda a prova, mas Quem que dá metodologia inteligível. fundamentos? Quem dá Oi? fundamentos históricos para você? Tiago. Ah, o Thiago, tá bom. Tá. Maravilha. Daí eu tô esperando aí, vamos ver. Abre agora na semana que vem, né? Não, mas mata pau, né? Mata pau fácil. Não, as presenciais eu sinto que, se duvidar, foi até mais fácil, porque como a gente teve duas provas, foi bem mais fácil do que a interativa, porque a interativa é uma prova só, né? Sim, é. A gente tem uma prova que vale 5.000 pontos. Foi bem naquela, ótimo. Não foi bem, se lascou. É 880, né? Sim, Não. com certeza. Cuida. Conseguiu ver o filme lá, professor? Putz, consegui, cara. Bem que você falou, viu? Eu não ouvi o seu conselho de assistir sozinho, assistir com ela. Agora eu tô morrendo de medo. Eu falei pro senhor, em termos do conteúdo, não é nada assim, não é erótico, não é nada que não desse para ela ver, mas é perigoso. Ah, não, é bom. É bom não arriscar, né? É bom não arriscar. Já, logo em seguida daquele filme, eu já passei assistindo uns dois Harry Potter, assim, para tirar a atenção. Né? Porque é tenso. Quando eu assisti, eu comecei. Porque no começo, assim, é muito chato, né? Pelo menos para mim foi muito chato. Parecia um negócio que não tava dando enrosco nenhum, não tava dando história nenhuma. E eu assisti com referência na minha irmã. Minha irmã falou assim: não, assiste aí e tal. Daí eu continuei assistindo. Quando eu fui ver, falei: nossa, tenso o negócio quando acabou. Na hora que dá a liga, aí o negócio pega fogo. Não, a hora que você vê o que ela faz é terrível, cara. Terrível. Você assistiu o Parasita? Parasita, não, eu li, na verdade, por causa como eu tava vendo o Oscar, eu comecei vendo o trailer e depois eu li a história que eu achei interessante. Porque como ele Aham. ganhou bastante estatueta, eu Pô, falei, nossa, então, ele ganhou o melhor filme estrangeiro e também o melhor filme geral, né? isso, melhor filme estrangeiro, diretor, e tem acho que mais um também, que foi a premiação. Daí eu Vale a falei pena. assim, eu Vale a pena. imaginei que é um filme interessante por causa disso. Daí eu comecei a ler e falei assim, é tenso também pelo que eu vi, por causa que a família fica lá sugando, né, dentro É da bem casa. interessante. É bem interessante. Vale a pena, porque é uma coisa bem diferente do que a gente costuma ver por aí. Um professor que eu acho que também é meio pegada daquele da Garota Exemplar, No Limite da Traição. No Limite da Traição, já vou até anotar aqui. Mas Tá eu no assisto sozinho ou Netflix com a também. mulher? Olha, esse aí não vai sugerir nada para ela, mas é tenso também. Então É tá bem bom. tenso. Eu não vou ler isso aqui, eu não vou assistir isso aqui no Dia dos Namorados, não, não vou não. Não assista. Não assista, não. É um filme legal para quem é. Para advogado, advogado tem uma mente meio criminosa, né? Todo advogado tem uma mente meio criminosa. É interessante. É um filme assim que deixa a gente pensativo também. Como a Pois humanidade é ruim tá, isso aqui tá no Netflix. no Netflix, né? Beleza. Vou assistir sim. Beleza. Professor, obrigado. Desculpa incomodar aí. Na verdade, eu só entrei mesmo para dar um feliz final de semestre para a gente Obrigado para poder você entrar. também, Se né? Deus quiser, fim de pandemia, vamos voltar a ter aula presencial, né, professor? Pelo amor. Eu também quero sim, porque esse negócio de dar aula para computador não, não é ruim demais. Olha, eu brinco até, eu até brinquei com o professor Luiz e com a professora Flávia, que a gente fez aí algumas reuniões para poder fazer uma apresentação do desafio nota máxima, e daí a gente estava falando, porque assim, na época que eu trabalhava numa empresa chamada Mundo Verde, eu tinha que dar treinamento online, porque a gente dava treinamento para 400 lojas em todo o Brasil. E era Caramba. bem isso que o senhor está vendo aí. É falar com a tela preta ou falar olhando o slide sem saber o que as outras pessoas estão passando. Tô Porque é fazendo, aquele né? negócio.
se você tem uma aula muito cheia e todos carregam a câmera, é impossível de dar aula. Por mais que você tenha uma conexão muito boa, eu brinco que, assim, nem na época que eu tinha empresa, tinha a Cisco, que era um dos melhores equipamentos para poder dar para ter reunião em videoaula, a conexão travava, não tem jeito, porque é muito upload e download ao mesmo tempo. Então, você acaba tendo que realmente dar aula para telinha preta mesmo, vendo um monte de gente ali. E eu brincava que eu virava e mexia e eu falava, e aí, tá todo mundo entendendo? Fazia alguma perguntinha para ver se alguém respondia, para, de repente, interagir, para não ficar aquele negócio maçante, só eu falando, sem ver ninguém também. É isso que eu sempre falei para o professor. Mas para falar a verdade, eu já até me acostumei, viu? Até me acostumei. Porque eu comecei a dar aula só gravada. Eu gravava e tudo. Aí depois a Anhanguera exigiu que a gente desse aula ao vivo, né? Eu fiquei meio tenso por causa disso que você falou. Mas agora eu tô levando de boa, viu? Tô levando de boa, meu. Eu acho que as gravações até um pouquinho mais fáceis, assim, porque não tem ninguém, você não tá numa expectativa de ninguém assistindo. Você tá naquela expectativa de gravar, de repente, se for necessário, você volta lá e faz, regrava, muda, edita. Agora, quando você tá no ao vivo, as pessoas estão ali olhando o ao vivo mesmo. Exatamente. É aquele negócio do Faustão mesmo. Faz agora, entendeu? É verdade. Mas quem sabe faz ao vivo. Quem sabe faz ao vivo, é bem negócio do Faustão. Mas é aquele negócio, eu acho que assim, quando pega o ritmo também, o professor Tiago, por exemplo, é um dos que também trabalhava com aula gravada, né? A gente olha lá no canal dele, ele já tem bastante costume. Eu até brinco, porque ele tem bastante o time, né? Ontem mesmo eu tive aula com ele, ele falou assim, esse conteúdo aqui eu vou dar em 1 horinha. Daí eu até comentei com uma outra aluna depois pro lado, falei assim, ele tem o time certinho da gravação, porque deu 1 hora certinha, ele conseguiu acabar aquele conteúdo. Falei assim, tem que ser... aquela prática de ficar gravando, fazendo, para saber quanto tempo você leva para poder Até fazer. porque, assim, a dinâmica, né? A dinâmica da aula ao vivo é diferente da aula ao vivo online, né? Sim. Uma coisa é você dar aula para o pessoal que você está vendo, né? A interação é muito mais fácil e tal. Agora, a aula ao vivo online é muito, sei lá, muito fria, né? Frio, Muito pessoal, né? Muito impessoal. É legal, é uma experiência nova, mas eu não abro mão das aulas presenciais, não. Mas eu acho que todos os professores, o professor Benedito também é um dos que defende muito. Ele fala assim, não aguento mais esse negócio. Acho que ver o aluno, você tá na frente da sala de aula é totalmente diferente, é um atendimento bem mais humano. Com certeza, com certeza. Mas, professor, obrigado mesmo. Puxa vida, eu que agradeço você ter participado sem precisar, isso que é legal, né? Pô, eu me sinto envaidecido de você, de repente, estar participando das minhas aulas e sem a necessidade de participar, realmente é motivo de orgulho. É aquilo que eu falo com o professor Luiz. Na verdade, eu briguei muito em relação no começo do semestre. Eu tive muita reticência de ter que ter aula interativa, principalmente a aula que eu sinto que é de matéria. Direito civil, para mim, por exemplo, era uma coisa que eu não tinha condições de fazer uma matéria EAD. Já não é uma coisa que eu goste. Eu até faço, tal, vi realmente, eu até conversando com o professor Tiago, eu falei assim, não achei que a gente perdeu em conteúdo, porque em Anhanguera esse negócio de ter aula ao vivo, a gente não perdeu em conteúdo, mas ainda é um negócio que, principalmente matéria de disciplina interativa, se eu não tivesse esse acesso que eu tive com vocês, da professora Valéria e do senhor, que o professor nos permitiu assistir a aula de vocês, eu acho que eu teria muito mais dificuldades, entendeu? Porque aquilo que eu falei para o professor Luiz, eu tenho aquele costume que até hoje, se o senhor me perguntar a primeira aula do professor Benedito, que ele passou em lousa, porque ele passa em lousa, eu lembro o que ele escreveu, eu lembro aquilo que ele estava falando e as explicações. Tanto que eu até brinquei com o professor Luiz. Eu tive uma certa dificuldade com o professor Benedito justamente por causa disso, porque quando começou as aulas online, ele não tinha aquele feeling de poder compartilhar conteúdos. Então a gente acabava tendo uma aula áudio-aula, né? Ele falando e a gente vendo ele pela webcam. Mas não é igual a aula, eu ainda comentei, a aula do senhor, a aula do professor Tiago, até a professora Valéria também compartilha conteúdo via slide. Fica um pouquinho mais para você decorar, para você até ter um engajamento um pouquinho melhor,
você ter esse conteúdo muda um pouquinho a tua dinâmica, principalmente para mim, que sou visual e auditivo. Eu preciso ter o auditivo e o visual. Eu não consigo só ter o visual como a aula interativa, que é aquele conteúdo que, tipo, alguns vídeos, mas a maior parte é escrita mesmo, a maior parte é você fazer leituras, e também eu preciso da explicação de um professor. Até por isso que a gente bateu muito na tecla, eu, a Bruna, na época, acabamos pegando a representação de sala até por causa disso. Batendo a tecla com ele para poder participar das aulas, mesmo que a gente não tivesse aula presencial, porque a gente ia ter dificuldade. E foi aquilo que eu falei. Quando ele me autorizou, eu falei para ele, eu acho que a partir do momento que a gente tem esse engajamento, que a gente brigou por isso, a gente tem que dar valor também. Entendeu? É aquilo que eu falava para a Bruna. Mas assim, vou dizer, os professores identificam os bons alunos com esse tipo de atitude que você tomou. Isso eu não tenho dúvida, não tenho dúvida. E aí não tem como a gente dizer não participa. Só se a gente for louco, maluco. Só se o coronavírus atacou o cérebro da gente. Sim, sim. É que aquele negócio, eu também entenderia, vamos supor que fosse uma aula presencial, né? Que hoje virtual ainda ficou mais fácil. Mas se fosse uma aula presencial e o senhor tivesse uma sala muito cheia, pode até ser que eu tivesse algumas dificuldades. Eu ia continuar brigando, pode ter certeza, para poder ter essas aulas. Porque também fazer um curso para ir 2 vezes na semana na faculdade e perder os outros dias não poder ir, ia ser complicado. Mas, assim, é aquilo que eu falei. Eu e a Bruna engajamos, falamos, vamos brigar por isso. Alguns alunos até ajudaram nós a brigar por isso também. Brigar, na verdade, eu nem falo brigar, porque o Luiz, graças a Deus, foi um cara muito de boa, foi um cara que muito aberto, chegou e falou, não, pode participar, Vitor, vocês têm total liberdade, eu já conversei com os professores para eles deixarem vocês participarem das aulas. Mas eu acho que é isso também, é valorizar. Eu até conversei com a Bruna agora, eu entrei na sala do senhor justamente para conversar, dar aquele tchau de final de semestre, mas também quando eu vi só o IDEC, foi uma das primeiras coisas que eu passei para a Bruna. Falei, ó, acabei de entrar na aula do Renato, tem um aluno assistindo a aula dele. Isso é uma coisa que a gente brigou o semestre inteiro, professor. Assim, de conversar com o professor Luiz e falar assim, ó, a gente precisa trazer um engajamento, entendeu? Porque é aquele negócio. Não só pelo aluno, o aluno tá perdendo conteúdo, tá? Mas também tem o fato do professor, o respeito com o professor. Entendeu? O senhor tem o quê? Uma lista aí com 30, 35 alunos, e de repente um aluno aparece na tua aula. Pô, é aquilo que eu falo com a Bruna muito, é falta de respeito, entendeu? Por isso que eu falei assim, eu não ligo de participar, não ligo de interagir, porque eu acho que o professor ele tem que ter esse engajamento, porque você fica naquele negócio assim, eu estou dando aula para uma pessoa, tudo bem, está gravado, a pessoa pode ver, a pessoa pode participar, mas eu acho que também tem que ter um pouquinho de bom senso de, não, vou ajudar o professor a trazer mais conteúdo, até mesmo para tornar a aula dinâmica, porque senão fica uma aula... Mas, sabe, claro, tem muitos alunos que têm grandes justificativas de não assistir a aula ao vivo, etc. Mas, assim, a gente tem muito joio e pouco trigo, entendeu? Sim. Em qualquer lugar, né? Em qualquer lugar. Sim, Então, assim, sim. claro. É que eu acho que o Ministério também facilitou muito, porque a gente teve algumas reuniões com o professor Luiz, e eu até conversei com ele, e ele falou assim, Vitor, o único problema é que, assim, o próprio Ministério exige que, como a gente teve que mudar da dinâmica de presencial para online, que uma das perguntas que eu fiz é, e como vai ficar a frequência disso? Né? Porque se fosse aula presencial e o aluno não estivesse participando, ele ia tomar bomba por presença. Ele falou assim, os professores eles até têm como fazer esse controle, mas eu não tenho como exigir de, tipo, colocar lá a falta devido a uma ordem até do Ministério em relação às instituições de ensino. Eu falei assim, é complicado, foi aquilo que eu falei. A gente deu algumas ideias, algumas coisas para justamente mudar esse cenário. Eu acho que semestre que vem, se isso permanecer, e pelo que eu estou vendo, assim, é um receio meu, mas tudo indica que pelo menos o começo do próximo semestre vai ser dessa forma, foi aquilo que eu falei para o professor Luiz. Professor, conversar com os professores, de repente, atividade de nota, aquelas atividades de sala de aula, vamos fazer atividade dentro das aulas mesmo. A gente tem aí a ferramenta do Windows Form,
que dá para o professor disponibilizar, passar a atividade e ele receber no momento da aula, durante a aula dele. Isso eu acho que vai trazer um pouquinho mais de interesse dos alunos, porque é aquele negócio, o que eu senti muito nesse semestre, eu não tenho a necessidade de assistir às aulas, então eu não vou ter que assistir. Só que nós, representantes, sofremos bastante com isso também, por isso que a gente falava bastante com isso. Porque às vezes, quantos não vieram me perguntar, eu nem tinha aula com o senhor, vieram me perguntar, e a prova do professor Renato? E o trabalho do professor Renato? E daí a gente falava, vocês estão assistindo aula? Porque assim, se vocês estiverem assistindo aula, ele está passando essas informações, entendeu? Eu assisto a aula dele, mas eu não tenho essa obrigação por ser uma disciplina interativa. Então, por isso que eu não vou saber responder para vocês. Isso foi algumas coisas que a gente foi batendo muito na tecla para os alunos, até mesmo no nosso grupo como representante de sala. É a importância de prestar atenção, porque foi aquilo que eu falei. Não tem a necessidade? Não, realmente não tem. Tem as aulas gravadas? Tem. Só que o próximo semestre? Porque e se o próximo semestre for presencial? Esse direito civil, negócios jurídicos, passou. Só que você vai precisar. Eu estou vendo isso em direito penal. Nossa, direito penal a gente está sofrendo bastante em relação ao quê? A conteúdos que a gente já pegou de semestre passado e que a gente está tendo que aplicar agora. Entendeu? E direito civil ainda, para mim, na minha opinião, até um pouco pior. Porque eu vejo que a gente teve pessoas e bens no primeiro, agora estamos tendo negócio jurídico, provavelmente terceiro semestre a gente tem a compilação de tudo isso em direito civil. Será que vai estar todo mundo preparado? Porque terminando o negócio jurídico, aí a gente começa a parte especial do código, né? E aí são assuntos específicos cujo conhecimento dessa parte geral é fundamental. O código, eu imagino. É isso que eu falo, é isso que eu estou pensando, né? Foi aquilo que eu falei. Não só pelo professor, não só pelo representante de sala, mas também pensando como aluno, isso vai fazer falta, entendeu? Mas é aquele negócio, a gente sabe que cada cabeça é sentença e tudo mais. Tem toda a questão do aluno saber aí o que mais o calo aperta, mas é aquilo que eu falei. A única coisa que eu fico muito chateado foi com alguns colegas que eu entrei em contato e ele falou que ele não está participando porque a aula é online. Entendeu? Não justifica. Num tempo de pandemia, num tempo em que a situação, ele ficou revoltado porque ele não pode ter a aula presencial. Poxa, sabe? Não justifica. Foi aquilo que eu falei, não justifica. Aí, Vitor, é aquele negócio. Puxa vida, numa pandemia ou num tempo normal, e numa pandemia, quem não tem comprometimento continua não tendo, quem não tem bom senso continua não tendo, quem é interessado em época de pandemia, em época normal. É a vida, né, meu? É a vida. Sim, com certeza. Mas brigadão, professor, é aquilo que eu falo. Eu acho que, graças a Deus, é terceira vez que eu estou fazendo direito, né? Tentando fazer direito. Acho que eu só fiz torto até agora. Dessa vez, pelo jeito, pegou no breu, né? Se Deus quiser, sim, professor. É que assim, são dificuldades que a gente vai passando, né? Infelizmente, curso de direito é um curso muito. É uma coisa que eu sempre sonhei, mas é um alto custo, né? Um custo muito alto. Então, assim, as duas vezes que eu tive que parar, eu parei justamente por causa disso, por causa de valores. Eu era bolsista, perdi bolsa e tudo mais, e não consegui continuar o curso. Esperava que dessa vez fosse diferente. Infelizmente, agora com a pandemia, está tudo muito incerto. Não vou dizer para o senhor que está tudo certo, não. Mas a gente está tentando. Vamos brigar aí, vamos ver até onde a gente consegue ir. Com certeza vou participar da sua colação em breve, pode ter certeza, cara. Obrigado, professor. Obrigado mesmo. Tá bom? Obrigado, professor. Boa noite. Falou, boa noite, Vitor. Grande abraço, boas férias. Abraço. Tchau, tchau. Tchau. Até mais.